Olá, meus amigos, como vocês estão? Eu queria aproveitar esse vídeo aqui para falar da Anitta. Sim, a cantora Anitta que está sendo cancelada pelos próprios petistas. Pelo que aconteceu? Ela, alguns dias atrás, declarou voto ao Lula, o que não é nenhuma surpresa, pelo que ela defende, enfim, falamos disso. Só que ela agora, ela falou, ó, é que ela pediu aos petistas para não vincular a imagem dela ao PT e aos petistas, né? Sendo que alguns dias atrás ela até postou uma foto com fazendo um L, com no símbolo do PT no traseiro, né? Enfim, o que eu até falei em alguns vídeos atrás, inclusive acho que foi nessa última semana, que a Anitta ela é meramente um instrumento político, um instrumento de propaganda. E ela mesmo nunca se deu conta disso, porque o objetivo dela nunca foi fazer militância. Ela atraiu agora uma horda de militantes esquerdistas fanáticos que estão sim com muita raiva dela, porque ela mostrou a eles um certo utilitarismo, que o Lula ali ele é um meio de utilidade, ele é um meio instrumental para o que ela acredita, mas ela não acredita na imagem do Lula, entendeu? E é muito notório isso, que a militância é de fato aqueles que são bastante entusiasmados, para não dizer outra coisa, eles enxergam que figuras políticas eles são mais do que meros instrumentos, eles são mais que isso, eles são as figuras centrais e devam ser exaltados não para destruir o adversário político, e sim para enaltecer a sua própria imagem, que ele é a figura mais importante, a figura central, e que ele deva ser amado, inclusive, não como um instrumento de derrota ao adversário. E isso me remete também a um tweet que eu vi da Fabiana Barroso, que se incomodava de algumas pessoas declarando voto ao Bolsonaro meramente porque elas preferem ele do que o PT, mas não porque enxergam ele um bom presidente ou enxergam ele como o melhor presidente da história, nas palavras dela, que isso a incomoda, deu para perceber. Então você nota-se que a militância mais fanática, a militância mais fiel, a mais apaixonada, eles não votam no político para derrotar o outro político, e sim porque ele enxerga naquele político que ele defende quase que a alcunha de enviado de Deus, parafraseando o Dr. Marcelo Frazão ao se referir ao Jair Bolsonaro. Então eles se incomodam quando alguém fala assim: "Ah, eu vou votar, mas eu vou votar porque eu não gosto do outro cara". Eles se incomodam, e a Anitta nunca percebeu isso. Ela não percebeu a tempo porque o objetivo dela é se promover no que ela faz, não que isso seja um pecado ou uma coisa horrorosa, afinal ela quer ganhar dinheiro, como todo mundo, e ela sabe muito bem que o público-alvo dela é um público que é anti-bolsonarista, então ela, claro que ela vê o anti-bolsonarismo como um, uma, um nicho para ela explorar. Só que boa parte do antibolsonarismo não quer dizer lulismo. Assim como antipetismo não quer dizer bolsonarismo, mas a militância ela quer que essas coisas sejam unidas, que o fato de você ser antipetista lhe torne um bolsonarista e o fato de você ser um antibolsonarista te torne-se um petista. Afinal, hoje um não vive sem o outro. Como que você vai justificar o apoio, o seu apoio, sem um adversário para você combater, para você impedir a volta ou a ascensão do poder? É assim, por que a gente votaria no Bolsonaro se não fosse, sei lá, a ameaça do Lula? Por que as pessoas votam no Lula se não fosse a ameaça do Bolsonaro? Entendeu? Um, de certa forma, depende do outro.
E a militância, ela enxerga isso uma forma de acirrar os ânimos, porque os ânimos estão se acirrando. Por mais que tenha algumas pessoas falando que aquele crime que aconteceu em Foz não teve uma motivação política, ele foi uma fagulha. E isso não deva ser desprezado. E por mais que aquilo não fosse meramente a causa principal, a questão política, a mídia tem o papel de colocar gasolina no incêndio, entendeu? Porque isso vende o quê? Manchete, vende jornal, vende muita coisa que a própria classe jornalística ela se aproveita para fazer a manipulação da opinião pública, como também ganhar dinheiro, ganhar audiência, entendeu? Então essas pessoas como a Anitta, entre outras, elas não entendem que elas vão ser devoradas pela ordem dos fanáticos, entre aspas, né? Não devoradas no sentido literal, mas serem devoradas no sentido que a militância, se tiver raiva deles, se pegar raiva deles, eles cancelam sem nenhum pudor, sem nenhuma cerimônia, entendeu? Entre outras pessoas vão ser canceladas. E eu notei que o Lula, não sei se foi o próprio Lula ou alguém que controla o perfil do Lula, respondeu: não, vamos dialogar, que não sei o que. Olha só, em uma coisa talvez o PT esteja na frente do Bolsonaro, que é a questão que eles viram que esse negócio também de cancelamento e implodir as bases deu muito errado em 2018 e aquele recado do Mano Brown serviu muito bem. Eles estão voltando para as bases e me parece que o bolsonarismo ele está meio que, como eu poderia dizer a palavra correta, ele está muito voando nas nuvens. Eles estão muito maravilhados porque o Bolsonaro chegou ao poder, o Bolsonaro é presidente da República e se esquecem que não é uma coisa eterna e inclusive os seus adversários políticos eles diuturnamente querem destruí-lo a todo custo, inclusive incitação de tentar ir contra a própria vida dele com atos simbólicos, como por exemplo, eu vi uma foto até de um boneco que representando ele sendo um boneco não, um artista representando a abreviação da vida dele e eu acredito que ele deveria tomar as providências processando essas pessoas ou tentando encontrar meios para punir pessoas que incitam o seu próprio homicídio. Não ficar apenas naquela coisa, os nossos adversários, nossos opositores são radicais, são malvados, querem meu mal, querem o mal de vocês. E é uma coisa que a gente sabe como que a esquerda ela tem os seus componentes, os seus pares muito violentos. Só que não adianta mostrar isso sem tomar uma ação contundente. E eu não estou falando aqui para mandar petista para cadeia ou censura prévia, não é nada disso. Digamos, encontrando meios legais e jurídicos para colocar pessoas como essas em seus devidos lugares no juridiquês, entendeu? É tudo que o Olavo falava, tentar quebrar os meios de ação da esquerda. Isso não foi feito. Não foi quebrado o meio de ação da esquerda e quando é falado isso, muitas pessoas falam, vocês queriam um ditador, vocês queriam um sanguinário, vocês queriam um autoritário, não era no jeito bélico, no sentido literal da coisa. E a gente está vendo que a coisa vai dar errado, entendeu? Algumas pessoas estão falando, mas o Bolsonaro vai ser reeleito. A questão é que a gente já perdeu mesmo com a reeleição dele, porque vai ter o risco, e que eu acho que esse risco é muito real, da esquerda dominar na Câmara e no Senado. E isso é muito pior do que o Lula tendo o executivo na mão. E essa galera não lembra disso, entendeu? Por isso que é muito mais perigoso um legislativo esquerdista do que um executivo esquerdista. E eles não se dão conta disso, tá? Veja que, por exemplo, no Rio de Janeiro,
o vereador chamado Tarcísio Mota teve mais votos que o Carlos Bolsonaro. Isso não é um bom sinal. Olha só os tipos de vereadores, né, de pessoas que querem ser. Não posso nem falar, senão quem vai para cadeia sou eu. E eu não quero ir para cadeia para mencionar certas coisas que acontecem em algumas cidades de grandes centros brasileiros, né? Capitais da região sudeste, onde pessoas conseguiram, né, serem vereadoras. E tem vereadores que foram processados por esses outros vereadores aí da esquerda. Inclusive ativistas, né? Ativistas feministas também sofrendo na mão, né? Desses vereadores, né? Dessas pessoas que estão ocupando, né, cargos públicos e usando isso contra elas, contra eles, contra ativistas, inclusive feministas. Então isso é complicado e isso é grave. Isso é muito grave, então isso não deva ser desprezado. Então, meu amigo, a gente vive numa questão que sim, os ânimos estão exaltados, faltam que praticamente um mês para a campanha real começar a campanha real, agora é pré-campanha, e já existem esses ânimos de pedir agressão, de troca de farpas públicas, não é só questão de meramente internet, porque internet é internet. Você internet você pode ser o Rambo da vovó e brigar e ser um machão, mas na vida real, não pega pra capar na rua, tá vendo o que tá acontecendo agora. Isso que a gente está indo em julho. Imagine no dia da apuração da eleição, entendeu? Vai ter quebra-pau, vai ter confronto. Agora, o que vai ser depois? E o depois? E essa galera aí, artista, eles vão ser cancelados. A Anitta vai ser cancelada. Vai ter bolsonarista sendo cancelado. Vai ter um monte de gente. Que a gente, até do nosso lado da direita, a gente viu isso acontecer ao longo do tempo. Quando seitas políticas começaram a cancelar pessoas com a alegação que elas só queriam estar com Bolsonaro por dinheiro. E ou cancelamento por tabela, porque queria cancelar uma figura central e pessoas próximas eram canceladas por tabela por conta daquela pessoa. Isso aconteceu na direita. Eu não sei se isso aconteceu na esquerda. Pode ser que aconteceu, eu não estou sabendo, né? Eu nunca acompanho a esquerda com profundidade. Como às vezes eu acho que eu deveria, mas às vezes tem figuras da esquerda que são dá até certo pavor, certo nojo, mansa de vômito de ouvir, embora a gente não deva desprezar ou dizer, eles são filhos da puta, eles são inimigos, eles são desgraçados, mas você tem que saber o que eles estão fazendo. Você tem que saber o passo do teu adversário, saber onde ele está indo, o que ele pensa, o que ele acha. Não ficar apenas com rótulos de bobo, feio, mal, entendeu? Claro que pessoas como a Anitta, eu não vejo uma mente brilhante na Anitta como vê, por exemplo, o Mickey Time. Para mim, ela é só uma garota idiota que quer ganhar dinheiro e fama, ser a popstar e entrou nesse meio para se aparecer e agora ela vai ver que não adianta ela usar o movimento, que o movimento não quer saber de ser usado, o movimento quer saber de usar. Ela acha que poderia usar o petismo para se promover, mas é o petismo que quer usar ela. E o petismo não vai se deixar ser usado por ela. Essa é a questão. E muita gente da direita pode ser cancelado no futuro por causa disso. Porque vão chegar, você não vai usar o bolsonarismo que usa vocês. E é esse o fato. A militância, ela é assim. A militância se fanatizou de ambos os lados. A gente vive num país extremamente polarizado e não é de hoje, não é de 2018 para cá, não é. A polarização ela vem também do Teatro das Tesouras. Quando era uma falsa briga, né? A polarização existia entre as classes mais baixas, a classe falante, mas mesmo quando era uma briga falsa. E quando essa briga parece-me, eu não vou dizer que ela é ou não falsa,
mas ela parece-me ser mais genuína que as brigas passadas. Eu vou assumir que a briga entre o bolsonarismo e o petismo é uma briga real. Não é uma falsa briga. Não vou fazer essa equiparação. Eu vou trabalhar com a hipótese e com um cenário que é uma briga real. Se essa briga real ocorre, a polarização ela é mais intensificada, porque as pessoas pensam assim, ó, se o adversário ganhar, eu vou ser morto, eu vou passar fome, vou ser perseguido, vou ser preso, vou passar necessidade. Logo eu tenho que combater, logo eu estou fazendo parte de um exército. É isso que essas pessoas pensam, entendeu? Então é muito complicado e que mais coisas vão acontecer. Mas esse era o vídeo que eu queria falar. Eu acho que a Anitta nessa foi muito tola e eu sinceramente também achei pouco, porque sei lá, ela é meramente uma garota idiota, vamos dizer assim, cara. Mas ela é famosa, né? E vamos ver o que vai acontecer. Então, esse é meu vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, falou!